Então, no dia de hoje, teremos a palestra Obreiros da Vida Eterna, com o nosso companheiro Guilherme Azevedo, da União Espírita Cristã. Seja bem-vindo. Muito boa noite a todos. Perdão. É sempre bom a gente reunir para conversar um pouquinho sobre os ensinamentos que essa doutrina nos traz. O tema de hoje, Obreiros da Vida Eterna, é em torno da obra de André Luiz, de mesmo nome, que pertence à coleção A Vida no Mundo Espiritual. Essa coleção inteira de André Luiz, que começa com o Nosso Lar e termina com Sexo e Destino, a vida continua, ela trata justamente da vida. Eu não gosto nem, assim, pessoalmente, eu prefiro que a gente trate o que a gente normalmente chama de mundo espiritual como a outra face da nossa existência. Eu não gosto muito de dividir a mesma existência que nós temos em mundo dos encarnados e mundo espiritual, uma vez que tratam-se da mesma coisa. A interoperabilidade que existe entre esses dois mundos, entre aspas, a intimidade é tão grande que a gente não devia dividi-los assim. Nós convivemos o tempo inteiro com as duas realidades. Nós, encarnados, devido à nossa condição de esquecimento, de atenção aos sentidos mais grosseiros do corpo de matéria densa, às vezes não nos damos conta disso, mas o tempo inteiro estamos em relação com os espíritos desencarnados. Não obstante, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos superiores, influenciam os espíritos, ele se referia aos espíritos desencarnados, em nossos pensamentos e atos, e os espíritos superiores nos respondem: mais do que imaginais, de ordinário, são eles que vos dirigem. E aí cabe o questionamento: e onde está o meu livre-arbítrio? O meu livre-arbítrio está em qual grupo de espíritos que eu vou dar voz? Eu vou me afeiçoar àqueles que comungam comigo na direção do bem? Ou eu vou me afeiçoar àqueles que ainda permanecem na ignorância e buscam o mal deliberadamente? Porque o mal todos nós aqui fazemos quase que diariamente. Mas a diferença entre o discípulo do Evangelho e aquele que ainda não se dispôs a abraçar as verdades do mundo maior é a vontade de acertar. Muitas vezes nós praticamos o mal ou deixamos de fazer o bem que poderíamos fazer, ainda por pura ignorância nossa. Mas os que decidiram buscar um novo caminho são os verdadeiros discípulos de Jesus. Isto é que é o convite do momento. Não que nos tornemos santos ou anjos na manhã, de improviso, porque essa construção requer tempo e muito trabalho interior, mas que nos ponhamos a trabalhar, que nos ponhamos a construir por dentro de nós esse novo homem, esse novo ser, já esclarecido, já consciente das verdades e da nossa condição. Este é o convite, e por isso o título da obra, Obreiros
Obreiros é um termo pouco utilizado nos dias de hoje, no nosso português do dia a dia, mas obreiros são aqueles que trabalham, são aqueles que fazem obras. E que obra é essa que eu sou convidado a trabalhar? Que obra é essa que eu sou convidado a construir? É a obra de mim mesmo. Existe um livro que eu adoro, chamado Irmão, e nesse livro a gente tem um texto chamado Reino dos Céus. O Reino dos Céus, no simbolismo bíblico, é um estado consciencial de plenitude, de felicidade. E esse é o Reino dos Céus. Por isso é que nas bem-aventuranças, Jesus, na primeira bem-aventurança, fala: bem-aventurados os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. E se a gente for analisar com um pouquinho de atenção as bem-aventuranças, é a única que ele coloca o verbo no presente. As demais, os verbos são no futuro. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Os humildes do coração não são aqueles humildes desprovidos dos bens materiais, mas os humildes de coração são aqueles que não precisam dos bens materiais para se sentirem plenos e felizes. Os humildes de coração são aqueles que não precisam das sensações do corpo de matéria densa para se sentirem felizes e plenos, completos. Isso é um trabalho de construção, porque atingido isto, a gente é pleno, porque encontramos conscientemente com a nossa essência de espírito imortal e imaterial. Lá no livro de Gênesis, também da Bíblia, capítulo 1, quando ele descreve que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é verdade, está 100% certo. Mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em essência. Precisamos, cada um de nós, construirmos, sim, por dentro de nós, essa herança divina que recebemos do Criador. Devemos caminhar em direção a Ele e não nos acomodarmos na nossa posição e ingenuamente construirmos um Deus para me servir, que é o que normalmente acontece. Cada um de nós, inúmeras vezes na vida, já privatizou Deus, não é? Meu Deus, esquecendo normalmente de que Ele é Deus de todo o universo, de todo o espaço, de todo o tempo. Nós não podemos continuar construindo um Deus que me sirva dentro dos nossos corações. Eu devo caminhar em sua direção. Não pode ser um Deus sectário, que divide seus filhos entre os que o conhecem, os adoram, e os que não o conhecem e não o adoram. Se você é um homem de Deus, você está salvo. Isto é prerrogativa, presunção, essa presunção nossa, de dizer aquele que está salvo. Eu e cada um de vocês liberta-se a si mesmo, porque salvar, na tradição hebraica, era libertar. E o caminho que nós somos convidados, através dessa construção, dessa obra, é a libertação de nós mesmos. Essa é a mais difícil, posto que é muito mais fácil eu permanecer na posição que eu estou, querendo transformar um Deus infinito
um Deus eterno, que eu sequer consigo compreender. Eu tentar compreender plenamente Deus é eu pedir a um peixe de zonas profundas para explicar o oceano. Ele não tem visão plena do oceano. Ele está inserido dentro dele. Como que ele vai explicar? Mas normalmente a gente transforma Deus num homem, muitas vezes raivoso, porque Deus vai te castigar, porque Deus não está feliz com você. Deus está feliz o tempo inteiro, porque Ele nos ama a todos como filhos, igualzinho, todos nós. Sabe aquela pessoa que você detesta? Deus ama ele igualzinho ama você. Sabe aqueles que a gente tanto julga e enche as redes sociais de posts? Deus os ama igualzinho ama você. Vocês têm dúvida disso? E dá a cada um de nós a obra necessária à construção individual. E é sobre isso que a obra Obreiros da Vida Eterna, que o livro Obreiros da Vida Eterna trata. Porque é eterno o nosso trabalho de construção interior. E o trabalho se dá principalmente pelo céu que possamos oferecer à alma do próximo. Assim Emmanuel nos fala neste livro, irmão. E vamos começar dando uma visão do livro. Na verdade, não dá para falar sobre um livro de André Luiz em uns 50 minutos. Seria muita pretensão nossa. A gente vai falar alguma coisa que o livro nos traz. E a gente toma como apoio o prefácio de Emmanuel, que expõe, extrai da obra o que há de mais importante. E Emmanuel vai nos chamar a atenção para questões do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente age como se isso fosse verdade, mesmo tendo a consciência das verdades espíritas, mesmo já tendo tomado contato com o espiritismo. E Emmanuel nos questiona como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou do mal por simples influência da ignorância, que se dará, em nome da sabedoria divina, ao homem primitivo, que sedento de dominação e caça, faz o mal. Nós vamos dar-lhe a maldição ou o alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem, que apenas se iniciou na prática da virtude? Com essas primeiras perguntas, Emmanuel nos convida a mergulhar no texto de André Luiz, buscando as respostas, entendendo por que precisamos trabalhar incessantemente, servir incessantemente, que, aliás, foi exemplificação daquele que, para nós espiritistas, chamamos de mestre, chamamos de modelo, chamamos de guia. Porque se Jesus encarna aqui, nascendo na humilde manjedoura, ele trabalha toda a sua reencarnação, toda a sua encarnação, que ele não reencarnou, ele encarnou. Toda a sua encarnação é de trabalho, mas de trabalho para conquistar bens materiais para ele? Ou de trabalho para se sustentar a família? E à medida que ele apresenta toda a sua glória, que começa transformando água em vinho num casamento de um conhecido da família,
ele começa aí a primeira exemplificação de servir ao outro. Ele trabalha na carpintaria nazarena, na periferia de um país que está invadido, que está dominado por um império, na periferia deste império, sem importância política ou econômica alguma para este império, ele humildemente serve na sua primeira ação como Cristo. Começa o seu ministério promovendo a alegria do próximo, desinteressadamente. Será que nós trabalhamos para servir ao meu irmão? Ou todo o nosso trabalho, ou a grande parte do nosso trabalho, está realmente direcionada para a aquisição e acúmulo desnecessário de bens materiais, de títulos, de reconhecimentos, de exercer papéis que historicamente nos falaram que se eu os obtivesse, eu seria feliz. E toda vez que lá eu chego, tem mais uma nova jornada para a felicidade segundo as visões do mundo não espiritual, do mundo material. Senhores, senhoras, hasta tal felicidade, este arauto da felicidade que nós ouvimos silenciosamente, subliminarmente em nossas vidas, não existe. Ela não está nos títulos, nos acúmulos de coisas materiais. Ela está dentro de nós. A nossa felicidade plena está no coração de cada um. E o convite é servir, através do trabalho, para o meu irmão. Mas como eu faço isso? Eu tenho que me sustentar? Sim, mas cada um de nós, nas suas atividades rotineiras, ao executar o seu trabalho, eu penso só em mim ou eu penso em todos que dependem desse trabalho, ou que por ele serão afetados? Será que ao costurar uma roupa na fábrica, eu penso naquele ou naqueles que usarão essa roupa e dou o melhor de mim? Eu não quero que você... O convite não é que eu seja a melhor costureira, o melhor costureiro do mundo, mas que eu seja o melhor costureiro que eu consiga ser e fazer o melhor de mim para aquele que vai usar a roupa. Eu vou fazer 100 camisas no dia, as melhores 100 camisas que eu já fiz na vida. E quais serão as melhores? Amanhã eu farei melhor. Porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando para mim, eu também coloco neste trabalho o meu irmão. E isso todos nós podemos fazer. Se nós nos refletirmos agora, aqui, todo o trabalho que a gente executa no dia a dia, ele toca um outro coração, em algum momento, de alguma forma. Todos os nossos trabalhos aqui não são individuais, não acontecem só para a gente. Senão não teria sentido nenhum. E a hora que eu faço pensando e atuando só para mim, ou eu faço pensando e atuando para todos os meus irmãos, que por esse trabalho serão tocados? Será que a gente já pensou nisso? Quantos corações eu posso tocar ao fazer o melhor de mim? Isto é o serviço ao próximo, 100% do tempo. Não é você parar de fazer o que você faz, mas fazer pensando no seu irmão também. Será que eu estou dando o melhor de mim para o meu irmão? Este é o convite de obreiros da vida eterna. E sigamos junto com o Mestre, dando o melhor de si para os meus irmãos, entendendo que cada um, assim como o homem primitivo do questionamento de Emmanuel, tem que receber a medida do seu entendimento. Existe um trabalho
muito interessante que cabe aqui a gente ressaltar. Aqui no Espírito Santo a gente tem o Instituto Ponte, que busca nas escolas, principalmente escolas públicas, os melhores alunos e dá a eles oportunidade de estudarem nas melhores escolas. Na África do Sul, nós temos um trabalho inverso. Um instituto que busca nas escolas os alunos mais problemáticos, os mais difíceis, os menos ajustados àquele padrão. E dá a eles a oportunidade de ensinar-lhes no ritmo de cada um, na capacidade de entendimento de cada um, que não necessariamente é mais lenta do que a média nossa. Muitas vezes é até mais rápido. E o desinteresse dele da escola comum é justamente por causa disso, porque não atende às ansiedades dele. E os resultados são impressionantes. Alunos nota 1, 0, passam a ser os melhores alunos de toda uma comunidade, de toda uma cidade, apenas porque nós individualizamos a linguagem. E Deus, nosso Pai, faz isso com cada um de nós, através do meu irmão. Então, ao tocar um outro coração, entenda que ele é único no universo. Não exija dele o que ele não pode dar. Não exija do homem primitivo, selvagem, que ele não casse, que ele não defenda o seu território. Este é o seu melhor entendimento. E nós não vamos encaminhá-lo à punição definitiva pela simples ignorância. Nós vamos dar-lhes, sim, o alfabeto da iluminação, do conhecimento, que sim irá transformá-lo. Eis o convite. E Emmanuel continua nos questionando: que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Será que, ao atravessar a barreira do túmulo, eu só tenho 2 caminhos? Será que, se aqui eu sou cercado de oportunidades de renovação todos os dias, ao adentrar aquilo que nós costumamos chamar de mundo espiritual, onde as leis divinas imperam, bem acima das leis dos homens, falíveis que somos, nós só teríamos 2 opções: ou o castigo eterno, ou a eterna aposentadoria? Em Obreiros da Vida Eterna, a gente vai descobrir que não, que morte não é milagre. Aliás, como André Luiz fala lá em Nosso Lar, constitui operação demasiadamente simples e não resolve problema nenhum de nós. Os nossos problemas, para serem solucionados, nós recebemos como dádiva a encarnação. É essa gleba de terra, que é o tempo da reencarnação, que nós temos que plantar, que nós temos que trabalhar, que nós temos que cultivar. Não é a morte que vai resolver o problema. Ninguém se purifica pelo simples abandonar de um corpo.
E não é querer simplificar demais, mas a morte é você trocar de roupa. Simples como tal. Por mais pavoroso que isso possa parecer, é tão simples assim. E também depois da morte, nós encontraremos instituições como casas espíritas, como outros templos religiosos, como escolas, como os hospitais, lares, nas esferas do mundo espirituais mais próximas de nós, porque se constituem analogamente a gente, para que não tenhamos tamanho choque. Eu não me refiro às esferas celestiais, que nós teremos mais à frente uma pequena amostra, mas as esferas próximas a nós, quando nós, ou a maioria de nós aqui desencarnar, vai encontrar um mundo análogo a esse, de matéria muito mais sutil, muito menos densa, e organizado segundo as leis divinas. Lá não tem constituição, não tem lei humana. As leis sobre as quais nós seremos submetidos são as leis divinas. E eu vou falar mais uma coisa. A vida de verdade é desencarnado. Isso que nós estamos vivenciando é estado de exceção na vida do espírito imortal. É uma internação para tratamento de crise aguda de coração com problema. Não creiamos que se estamos encarnados não temos problema. Não faria sentido, diante da justiça e do amor divino, internar um filho num corpo de matéria densa, se graves problemas não tivessem para serem resolvidos. O fato de estarmos encarnados, ou alguns aqui a caminho da encarnação, é porque problemas ainda temos a resolver. Obras interiores ainda temos que executar. Se assim não o fosse, não estaríamos encarnados. E eu costumo acrescentar, e se virou espírita é porque o problema é grave. Espírito bom encarna ateu, porque não precisa de ficar vindo domingo à noite ouvir palestra. Já está resolvido, está encarnado para resolver um probleminha ou outro. Né? Não precisa. Ou vocês acham que você precisa necessariamente de fazer uma adoração a um Deus? Porque é bom? Não. Você precisa ser bom com seu irmão. Em nenhum momento a gente vê no Evangelho que a gente tem que ficar adorando um Deus de joelhos. A exemplificação de Jesus inteira foi servir ao irmão. Não foi servir a um Deus imaterial que eu não alcanço. Foi servir ao irmão que a gente alcança todo dia. Esse é servir a Deus. Isso é adorar a Deus. Isso é orar de verdade. Porque ele serviu, foi aquele que ele tocava. O coração, aquele que ele curava os olhos, aquele que ele fez andar novamente, por meio da sua influenciação. Esse ele serviu. Ele não ficou ajoelhado em caroços de milho. Você não encontra na história de Jesus ele num templo simplesmente de adoração, mas sim de trabalho contínuo, diário, todo o tempo, servindo a gente. E eis o convite de obreiros da vida eterna. Obrar, construir o reino de Deus no coração, oferecendo um céu para o meu irmão, na medida que ele tem a capacidade de compreender, na medida de sua capacidade de entendimento. Não é eu me achar no alto do conhecimento e não conseguir falar com aquele que conhece menos que eu.
Porque há muitos na minha vanguarda, uma infinidade, que volta e meia me acolhem. E é sempre assim, eu recolho do alto, e da minha posição, eu tenho que espalhar luz. Eu tenho que ser um poste de iluminação, onde e em qualquer lugar que eu for plantado. E normalmente, os lugares que precisam de luz são os lugares onde vigem a maior ignorância. É lá que mais precisa. Jesus não andou entre os sábios de Israel. Jesus não andou entre os poderosos de Israel. Ele vivia entre os coletores de impostos. É o equivalente aos nossos deputados, assim, mais ou menos. Porque eles coletavam impostos para o Império Romano, ficavam com a parte e passavam outra parte. E não tinham limites de coleta de impostos. Era lá que eles estavam. Não era no meio dos sábios, dos corretos. Porque é lá que precisa de luz. Você dá remédio para quem não está doente? Não. Então você dá evangelho para quem precisa. Por isso que estamos aqui, encarnados numa casa espírita, entendendo o evangelho mais profundamente. E isso requer trabalho. Porque evangelho não é um código de conduta para o além. Evangelho é uma experiência a ser vivenciada agora. E assim, Obreiros da Vida Eterna nos traz mais perguntas de Emmanuel. Outra coisa que é interessante também. Todos aqui são espíritas? Não, né? Tem alguns não espíritas. O Livro dos Espíritos, que inaugura a doutrina espírita, é um livro com 1018 perguntas, que não traz nenhuma resposta nova. Se a gente for olhar com olhos de quem quer entender toda a literatura religiosa e científica que precede o Livro dos Espíritos, basicamente todas as respostas estão lá. Os Vedas hindus, 4.000 anos antes de Cristo, já trazia o ciclo reencarnatório e necessária evolução do homem. As descobertas físicas que precederam, que se iniciaram no início do século XIX, trouxeram muito do que Gênesis falava. Né? Mas as perguntas foram muito bem formuladas. A disruptura do Livro dos Espíritos não está nas respostas, mas nas perguntas. E é por isso que eu explorei um pouco o prefácio de Emmanuel nessa conversa de hoje. E ele continua perguntando: negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? Se aqui a gente encontra oportunidades de evolução, ao desencarnar, ao abandonar o corpo físico, que todos nós aqui vamos fazer um dia, tá? Vamos combinar aqui, entendeu? Para se resolver é só a ordem da fila, mas todo mundo vai desencarnar, e isso é um processo normal, nós já fizemos inúmeras vezes. O difícil para o espírito imortal não é desencarnar, é ter que encarnar de novo. É ter que reencarnar. É ter que aprender português de novo, matemática, tudo aquilo. Andar, falar, usar esse corpo de matéria densa e passar por todas essas provas e vicissitudes que a gente passa. Essa é a dificuldade. Então, ao desencarnarmos, ao retornarmos para a nossa casa, aqui nós estamos em exílio, ao retornarmos para casa, a gente não tem mais possibilidade de evolução? Seria ingênuo pensar isso. E a palavra trabalho é a alma deste livro. A palavra trabalho seria desconhecida nos céus, quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta do planeta, desde o verme até o homem, cada um tem o seu papel na sustentação da vida nesse planeta. A planta tem o papel de coletar luz solar,
sintetizá-la em matéria, que nos servirá de alimento. Cada ser nesse planeta tem trabalho a executar em prol da comunidade planetária. E depois do túmulo, eu também terei muito trabalho. E é através desse trabalho que eu vou construir o ser imortal. E o que é o homem imortal? É aquele que não precisa encarnar, porque você só morre se encarnar. A morte só existe para o ser encarnado. Imortal é não precisar mais dela. Não que você não vai encarnar uma outra vez em alguma missão, por exemplo, mas não necessitar mais de morrer para crescer, porque você já alcançou um nível tal que a encarnação não lhe é mais necessária. Como, por exemplo, os grandes orientadores da humanidade. Emmanuel e André Luiz também, eles, nas suas obras, eles tratam de os grandes instrutores da humanidade, os grandes orientadores da humanidade, os grandes arquitetos. Esses grandes espíritos aos quais eles não nomeiam são os auxiliares diretos do Cristo a nos ajudarem na nossa jornada evolutiva. Emmanuel, numa entrevista em 1952, através de Chico, evidentemente, ele cita dois, Sócrates e Mahatma Gandhi, duas encarnações de grandes instrutores da humanidade. Quem são esses grandes instrutores? Como eles são reconhecidos? O que Emmanuel vai nos dizer aqui, os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo o impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação nos despenhadeiros do egoísmo e das vaidades fatais. Isto é um aviso que esse espírito, Albano Metelo, que palestrava para um grupo de espíritos que se organizavam em caravanas para vir à crosta terrestre, trabalhar no auxílio a nós, em várias missões, normalmente pequenos grupos de 3, 4 espíritos que se incumbem de alguma tarefa específica em uma determinada família, de um determinado espírito que está passando por um momento, que precisa de ajuda. Essa caravana toda vai ouvir a palestra de Albano Metelo, que tinha vasta experiência nisso. E ele relata que depois de lutas, ele se sente elevado, ele começa a caminhar, que se sente iluminado, e olhava para a crosta terrestre e via aqui as sombras que aqui vigem, as dores, o ranger de dente, a ignorância que mancha esse planeta, a nossa ignorância. E um belo dia ele viu esse vale de sombras se iluminando. E ele questiona a um desses anjos que se dirigiu para a crosta terrestre: o que está acontecendo? Ele falou: é Jesus que vai visitar os necessitados. É quando ele chama a atenção para isso, que os grandes orientadores da humanidade não mediram o seu tamanho, senão mergulharem nas sombras, senão a serem luz onde mais precisamos. Então, se temos nós dificuldades com alguém, se temos nós alguns irmãos que a gente tanto aponta o dedo, são eles que mais precisam da gente. São eles que mais necessitam do entendimento que creio eu ter. E se eu não consigo ir até ele e falar-lhe com amor, é porque eu também não sou tão grande assim. E eu não sou tão diferente dele.
É isso que Albano Metello nos fala. Os grandes instrutores foram medidos pela capacidade que eles têm de se aproximar da sombra, sem fazer parte dela. De levar luz à sombra, de levar luz ao coração, que ainda imerso na ignorância. De André Luiz, em toda a sua obra, ele fala do trabalho, da aproximação daqueles que mais necessitam, daqueles que mais nos incomodam. E ele, em várias das suas obras, com exceção de 2, ele mergulha sempre em problemas muito profundos. Essas 2 que são exceção. Ele trata de temas extremamente técnicos, que é evolução em 2 mundos e mecanismos da mediunidade. Mas em todas as outras obras da coleção A Vida no Mundo Espiritual, ele trata de auxílio constante àquelas almas que mais necessitam, que mais estão arraigadas no mal. É lá que estão os melhores espíritos, os espíritos mais iluminados. Os mais iluminados, os mais trabalhadores, nesse momento, estão lá na penitenciária. Estão nos lugares de maior crime. Porque lá precisa mais do que aqui. Aqui a gente já conseguiu dar um passinho, ou pelo menos acreditamos que já. E somos nós também, grandes orientadores da humanidade, à medida que eu entendo o meu irmão difícil dessa forma. Eu também tenho as limitações, mas eu tenho que ter consciência do tamanho do amor do Cristo para com todos nós. Se eu quero me elevar, eu também tenho que ajudar o meu irmão a se elevar. Eis o processo de elevação. Não é um projeto individual, mas sim um acordo coletivo entre a gente, um trabalho coletivo de nos elevarmos. E a gente tem o caso de Asclépios. Asclépios é um espírito ainda ligado ao planeta Terra. Ele aspira, ou aspirava na época da publicação da obra, ser o representante da Terra no planeta Júpiter, o embaixador da Terra, lá, que é o mundo mais adiantado do sistema solar. De tão elevado que ele já estava, mas ainda ligado a esse planeta. Ele era tão elevado que sequer a forma que a gente usa, ele já não usava mais. E para ele falar numa palestra pequena, para um grupo pequeno de espíritos em nosso lar, precisaram fazer uma reunião mediúnica de materialização, para fornecer-lhe material denso o suficiente para que aqueles espíritos conseguissem vê-lo e percebê-lo. Então, no mundo espiritual, a gente tem reunião mediúnica de materialização também. E é relatado nessa obra. E Asclépios responde a perguntas de alguns desses grupos que viriam para a Terra em auxílio a casos específicos, a trabalhos muitas vezes continuados. E uma irmã pergunta a ele, com sinceridade, né, que diz que temos algumas cooperadoras na crosta que esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que se devotaram de coração fiel. Desde muito tempo experimentam perseguições declaradas e toleram os sarcasmos contínuos de adversários gratuitos que lhes ferem o espírito sensível, atacando-lhes os melhores esforços através de maldades sem conto. Inegavelmente, não cedem entre os fantasmas da sombra e mobilizam as energias no trabalho de resistência cristã. Exercendo funções de colaboradora nessa expedição de socorro, que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação que nossas amigas testemunharam na obra sublime do bem, mas não ignoram que padecem, heróicas e leais, há quase 30 anos sucessivos,
ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. E ela pergunta a Asclépios: o que eu digo a elas? O que eu falo para essas colaboradoras que há 30 anos sofrem perseguições declaradas por constituírem o trabalho do bem, por se dedicarem ao bem? O que eu digo a estas pessoas? O que eu digo a essas almas? E o que Asclépios responde? Um espírito extremamente elevado. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que perseguem e caluniam. Alguém conhece isso? O Evangelho de Jesus está dito há 2000 anos. Queremos nós escutá-lo ou não? E assim prossegue a Assembleia com Asclépios. Lógico que ele faz comentários após cada pergunta, que ele começa a resposta com um trecho do Evangelho de Jesus. No final da Assembleia, André Luiz se aproxima dele e pergunta: Asclépios, mas por que tudo que você respondeu, você começou com um trecho do Evangelho? Ele falou: porque só Jesus tem experiência suficiente para dar palpite na sua vida. Em outras palavras, só Ele pode dizer o que deve ou não fazer. E Ele já disse. Mas nós, ainda teimosos, insistimos em dizer tudo que o meu irmão tem que fazer. Não é os filhos não, tá? Os filhos têm que ouvir o pai e a mãe. Porque são os nossos grandes orientadores nesse início de caminhada terrena. Mas não percam de vista também o que Jesus nos disse. Se caminharmos aqui com as orientações do Mestre, estaremos sim construindo um pós-sepulcro glorioso de muito trabalho. Quando a gente morre, o presente que a gente recebe é poder trabalhar, é poder continuar servindo, é a oportunidade de continuar a senda que aqui a gente começou, com muito mais amplitude, com muito mais capacidade de ação, com muito mais horizonte de trabalho. E, em resumo, Emmanuel nos traz: no limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolve a crosta do mundo. Erraticidade é o tempo que o espírito passa entre uma reencarnação e outra. Ou seja, todos aqueles de nós que ao desencarnarmos ainda precisaremos reencarnar, ainda temos graves problemas a resolver, estaremos na condição de erraticidade. É um termo que Kardec cunhou para definir o espírito entre duas reencarnações. Alguns demoram centenas de anos para reencarnar, outros nem tanto. Depende do que nós precisamos, depende da nossa necessidade. É a linguagem de Deus direcionada à individualidade de cada um de nós. E assim também devemos conversar com os nossos irmãos. Em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez esclarece que a morte é campo de sequência. Não é ponto final de nada. É ponto de sequência. Sem ser fonte milagreira, não transforma ninguém. O evento da morte não transforma o que nós somos. Não profundamente. Pode nos abrir horizontes, mas a transformação é trabalho de todo dia. Não é um evento milagroso que acontece do nada. É trabalho constante e diário. Que aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo. E que as leis divinas são eternas organizações de justiça e de ordem, equilíbrio e evolução. Então, o que André Luiz vai nos dizer
neste livro maravilhoso de pessoas, encarnados e desencarnados, que interagem continuamente, tomando a consciência de a construção da nossa felicidade se dá pelas nossas próprias atitudes. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E cabe a cada um de nós aqui construir a própria felicidade. Não existem, senhores, a felicidade que o outro me traz, ou a infelicidade que o outro me traz. Seria uma injustiça muito grande de Deus criar um espírito imortal e colocar a felicidade daquele espírito na mão de outro, que tem livre-arbítrio, porque ele estaria relegando um à prisão de fazer a felicidade do outro. Então ele não faz. A nossa felicidade nós mesmos construímos. E construímos principalmente com entendimento e com amor. Com amor ao próximo, com trabalho ao próximo. E esse trabalho, eu trouxe um exemplo que eu adoro, que é o exemplo dado por Alcione e relatado por Emmanuel no livro Renúncia. E lá a gente vai encontrar uma observação de Emmanuel sobre a experiência de Alcione nessa reencarnação. Alcione é um espírito que, acima de Asclepios, não mais precisava reencarnar aqui na Terra, não mais estava ligada ao planeta Terra. Ela já estava ligada a mundos felizes. E Emmanuel vai dizer que a psicologia de Alcione é bem mais complexa do que se possa imaginar ao primeiro exame. Na grandeza da sua dedicação, vemos o amor renunciando à glória da luz, a fim de se mergulhar no mundo da morte. Ela sai de um mundo feliz, que ela não precisava mais reencarnar, e vem reencarnar aqui, num mundo de ignorância, de sombra e de morte. Com seu gesto divino, a Terra não é apenas um lugar de expiação destinado a exílio amarguroso, mas também uma escola sublime. Aprendamos com as nossas experiências aqui. Demos utilidade às nossas dores e sofrimentos, ao entendê-las profundamente. Também uma escola sublime, digna de ser visitada pelos gênios celestes, dentro dos horizontes do planeta, ainda virgem, a sombra, a morte, a lágrima. Isto é incontestável. Mas quem seguir nas estradas que Alcione trilhou, converterá todo esse patrimônio em tesouros alpinos para a vida imortal, assim como nós, obreiros de toda a vida e de toda a eternidade. Muito obrigado pela atenção.